Boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Estamos iniciando mais um estudo de PGM, mais uma live. Quero cumprimentar cada irmão, cada amigo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Estaremos durante os próximos minutos estudando um pouco mais da palavra do Senhor, estudando detalhadamente algumas coisas. É importante que você participe, é importante que você mande a sua opinião, a sua pergunta e com certeza o Senhor tem algo a nos falar nessa noite, o Senhor tem algo para mostrar para nós, algo para nos ensinar. E nós vamos juntos aprender com o Senhor. Quero cumprimentar os irmãos e dizer que é muito bom estar mais uma vez com vocês, é muito bom estar mais uma vez juntos na presença do Senhor para estudar a sua palavra. Cristiane vai trazer já os primeiros recadinhos, as primeiras presenças, os primeiros irmãos que já estão conosco, os primeiros nomes, e nós vamos juntos aí saudar os nossos irmãos, os nossos amigos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que felicidade estar aqui com vocês, irmãos, mesmo à distância, mas é muito bom estar com cada um, vendo a presença aqui de cada um, sempre com a gente, né? É muito bom poder contar com cada um dos irmãos. E aqui eu já quero dar a minha boa noite. Deixa eu ver quem foi o primeiro que entrou. O primeiro que entrou foi a Cláudia. Boa noite, irmã Cláudia. Que o Senhor esteja abençoando você, abençoando a sua vida. Também quero cumprimentar essa menina linda, fofa, que cantou tão bonito que amanheceu na fazendinha. O sol, como é que é? Bom dia, o sol já chegou na fazendinha. Que lindo, eu amei a sua postagem lá no Facebook, Parley, que o Senhor esteja abençoando você, o nosso lindo Caleb, que o Senhor esteja abençoando, e também o irmão Daniel, servo valoroso do Senhor Jesus. Também quero cumprimentar a Maria Eduarda. Boa noite, Duda. Boa noite você aí, como você está? Boa noite, Ana Vitória. Boa noite, Regina, seu Rafael, José Henrique e o Tiago. Deus abençoe essa família tão querida. Estejam aí cada dia mais, né, se cuidando, que vocês estejam abençoados pelo Senhor. Regina trabalha na área de saúde, nós temos orado muito por você, viu, minha irmã? Para que o Senhor fortaleça o seu dia a dia. E queríamos dizer que caso os irmãos estejam compartilhando, né, as salas aqui chama stream, não sei falar inglês não. Stream, quem estiver compartilhando o vídeo, estiver criando salas e outras pessoas estiverem assistindo com você na sua sala de vídeo, passe pra gente o nome dessas pessoas para a gente falar um oi, tá bom? Muito bem, vamos então iniciar o nosso estudo, nossa programação dessa noite. Eu quero só dizer que o irmão Rainer já está presente? Não, aqui eu não vi ainda não. Não, então daqui a pouquinho eu dou esse recadinho para o irmão Rainer, né? Me lembra do recadinho assim que ele entrar. Nós sabemos que Deus tem uma herança preparada para nós na eternidade e que essa herança ela é de uma riqueza inestimável, é uma riqueza que nós não podemos nem imaginar quão grande é essa riqueza que está preparada para nós na eternidade. O nosso objetivo hoje é que nós consigamos aprender a discernir as riquezas, essas riquezas da gloriosa herança de Deus. E nós vamos iniciar esse momento cantando. Eu quero convidar você a cantar conosco, a louvar ao Senhor. E nós vamos erguer as nossas vozes cantando: Tu és fiel, sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Erga sua voz e cante aí na sua casa, coloque os joinhas dizendo que você está cantando, pode colocar no ritmo da música que vai dar super certo. E vamos adorar ao Senhor. Erga sua voz e cante louvor ao nosso Deus.
Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo se pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus fiel. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas. O Senhor é um Deus que contempla os seus filhos. O Senhor é um Deus que assiste os seus filhos de perto. O Senhor é o Deus que olha para nós, ó Pai, e vê as nossas dificuldades, as nossas limitações e mostra a cada dia a tua bondade, a tua misericórdia, a tua fidelidade para conosco. Queremos pedir, Deus, por cada vida que já está conosco nessa live, por cada pessoa que já está participando, abençoe, Pai, ricamente cada um. O Espírito Santo toca em cada coração, abra o entendimento de cada um, para que nós possamos compreender as verdades da Tua Palavra nessa noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós pedimos lá no grupo de WhatsApp da igreja para você pegar, e deixar pronto para esse momento uma pequena dinâmica que nós vamos fazer: papel branco, folha branca e caneta. Não sei se todos pegaram. Se você não pegou, dá tempo. Corre lá, pega uma folha de papel, uma folha branca e uma caneta ou um lápis. E nós vamos fazer uma rápida dinâmica aqui, mas eu queria contar muito com a participação dos irmãos, de cada um de vocês. Enquanto eles pegam, pastor, deixa eu falar uma boa noite aqui. Tem muita gente para cumprimentar. Graças a Deus, Louvamos ao Senhor pela presença de cada irmão. Lele, pega o nosso papel aí, Lele. Nosso papel é a nossa caneta. 2 folhas brancas. Boa noite, irmão Maurício. Boa noite, irmã Lucinha. Amanhã, irmã Lucinha. Deus abençoe vocês. Boa noite, Eliane Tebaldi. Boa noite. Boa noite, Tião e todos os meninos. Que o Senhor esteja abençoando. Os meninos estão rapaz e moça, Mas boa noite para vocês, onde vocês estiverem, que o Senhor esteja abençoando.
Boa noite, Suelen. Ei, Sussu. Ei, Guigui. Boa noite, que Deus abençoe vocês aí, Guilherme, Suelen. Ô, Gui, me empresta essa cama elástica de pula-pula aí para eu poder jogar um pouco de energia fora também, hein? Ficar em casa não é fácil. Graça e paz, irmã Silvana Almeida. Boa noite, a paz do Senhor para você também. Boa noite também, minha amada, minha irmã. Boa noite, nossos queridos de Portugal, Eliane e Luan. Obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Nosso pequeno grupo multiplicador. Nosso pequeno grupo só é pequeno no nome, né? Porque nesse tempo de quarentena, nosso grupo está grande, bonito. Boa noite ao seu Oswaldo e a dona Messi lá em Muniz Freire, que vocês estejam abençoando. Obrigada pela presença de vocês, pela presença da dona Alzira e também da Zezé. Muito obrigada, é muito importante para a gente saber que vocês estão aqui conosco nesse PGM. Também boa noite para Vanderlei. Oi, boa noite, paz do Senhor, Vanvan. Diácono do Senhor abençoado, homem de Deus. Deus abençoe vocês aí em Ipanema, toda a família. Boa noite também, irmã Solânia. Ei, Sol. Ei, Henrique. Irmão Vanderlei, boa noite para vocês. Que o Senhor esteja a cada um de vocês. Eu acho que deu tempo de pegar o papel e a caneta. Todo mundo já foi pegar o papel e a caneta? Quem foi pegar, faz um joinha aí para mim. Quem já está com papel e caneta na mão. Isso aí. Então vamos lá, papel e caneta, cadê o da Cristiane e da Letícia? Vou chegar para o lado aqui, vocês vão ouvir só minha voz, vai ficar a Cristiane e a Letícia aqui na frente do vídeo, que nós colocamos pertinho hoje, não vai caber todo mundo. Aliás, se eu ficar apertadinho aqui, eu acho que cabe. Chega para cá, Lele. Mas vamos lá. Chega para cá. Aí. Eu vou convidar você, que está aí com o seu papel e com a sua caneta, depois você vai mandar a imagem para nós. Se não der para mandar durante o vídeo, eu não sei, alguns celulares conseguem tirar foto durante a live e mandar no comentário, outros não. Se você conseguir, você manda. Se não conseguir, você manda assim que acabar o vídeo, que vai ficar registrado também. Tá? Você vai fazer o seguinte, você vai fechar os seus olhos, aí me coube aqui no cantinho, né? Você vai fechar os seus olhos e com o olho fechado, você vai desenhar o seu olho aí nesse papel. Mas não pode olhar, tem que ser com o olho fechado, tá bom? Pode colocar alguma coisa por baixo da folha. Eu vou providenciar uma Bíblia aqui para a Cristiane. Não pode olhar, você tem que desenhar desde o primeiro traço até o final, sem enxergar o que você está fazendo. Você vai desenhar o seu olho, pode escolher o direito ou o esquerdo, não tem problema. Desenhe o seu olho aí com os olhos fechados. Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Podem começar. Isso aí, podem ficar à vontade, não precisa ter pressa, desenhe o seu olho, escolha um deles, mas não olhe o seu desenho, fique de olho fechado, não caia na tentação de olhar para ver como que está ficando. Faça o seu desenho bem devagarinho, pode ficar tranquilo, nós temos bastante tempo. Depois que você terminar de desenhar o seu olho, aí você pode abrir os olhos, mas se você não tiver terminado ainda, mantenha os olhos fechados, né? E aí nós vamos ver depois como que ficou esse desenho. Você não olhou? Por que você não olhou? Será que não? Muito sente. Mas eu não vi o olho dela aberto aqui não, hein? Vamos lá. Todos terminaram? Podemos dar mais um tempinho ainda para os irmãos terminarem. Isso não é psicografia não, tá, gente? Alguém pode pensar assim, tá psicografando. Não, não tá não. Tá? É só um desenho mesmo com o olho fechado. Então todos já terminaram? Vamos lá? Quem não terminou ainda, coloca aquela carinha de susto aí para nós. De boca aberta. Quem não terminou ainda. Quem já terminou, pode aí, joinhas estão chegando, os irmãos já estão terminando. Agora você vai virar a folha, segunda parte da nossa dinâmica. Você vai virar a folha e vai desenhar de novo o seu olho. Só que dessa vez você pode olhar. Você não precisa fechar os olhos. Desenhe o seu olho agora do outro lado, olhando
Opa, tem uma carinha de boca aberta ali, alguém que não terminou ainda, né? Como é que chama aquela carinha, Letícia? É assustado. Essas carinhas, como que chama? Emoji. Emoji? Ok. Então, essa linguagem aí nós vamos aprendendo. Nós que já temos mais de 18, né, precisamos ir aprendendo todos os dias. Pode desenhar do outro lado da folha aí o seu olho agora enxergando, olhando para ele, olhando para o seu desenho. E aí, à medida que você for terminando e você conseguir, você vai mandar aí nos comentários a imagem do olho que você desenhou antes com os olhos fechados e do olho que você desenhou depois com os olhos abertos. Tá? Se você conseguir enviar essa mensagem aí, eu vou tentar, enquanto você termina o seu desenho, eu vou tentar entrar aqui e vou ver se eu consigo enviar o da Cristiane e o da Letícia. Não sei se eu vou conseguir. Vamos lá? Então, A gente desenhou um olho, né? Porque o olho da gente não sabe como é que é. Quem já está terminando, pode ir dando joinha. Eu vou mandar aqui primeiro o da Cristiane. Se eu consigo mandar. Não sei se... Mostra ali na câmera. Qualquer coisa a gente mostra na câmera. Vamos chegar lá. Conseguiu? Ele está pedindo um monte de permissão aqui. Isso, agora a câmera vai abrir. Eu vou mandar primeiro o olho que a Cristiane desenhou sem enxergar. E agora eu vou mandar... Mandou onde? Eu mandei aí no grupo da igreja. No WhatsApp? Não, no Facebook. Não chegou ainda não, mas deve chegar daqui a pouquinho. É porque tem uns segundinhos de delay, né? E nos comentários da live, você mandou? Isso. Agora nós vamos mandar o outro, que ela enxergou, que ela fez enxergar. Muita função novamente aí, o celular com muitas tarefas, não está suportando, caiu de novo a bateria, mas já está resolvendo. Esse é o desenho, vou mostrar para vocês aqui mesmo pelo celular, vocês podem ver vocês aí no grupo, tá? No WhatsApp, no Facebook. Esse é o desenho da Letícia sem enxergar. E esse é o desenho da Letícia olhando o que estava fazendo. Agora vou mostrar o da Cristiane. Não foi mostrado, o vídeo foi rompido antes. Muito bem. Sem olhar, Cristiane desenhou esse olho. E olhando, Cristiane desenhou esse olho. Obrigado, Letícia. Obrigado, Cristiane. Nós vamos agora entender o que acontece. Por que o desenho, quando nós não estamos enxergando, ele fica um desenho meio esquisito, meio de lado? Aí você pode responder assim, eu não estou vendo. Né? Seria uma resposta bem interessante, apesar de ser uma resposta bem óbvia, né? Por que o desenho ficou ruim? Porque eu não estava enxergando. Por que o outro ficou melhor? Foi porque eu enxerguei. Nós precisamos entender que, para tudo que nós vamos fazer, enxergar é muito importante. As pessoas que têm alguma dificuldade com a visão,
elas precisam desenvolver, e elas desenvolvem outras técnicas, outros métodos de percepção do mundo para poder sobreviver, para poder interagir. Elas precisam desenvolver outras formas de conexão, outras formas de percepção, porque a visão ela é muito importante em tudo que nós vamos fazer. No mundo espiritual, a visão e o conhecimento de Deus também são fundamentais. Sem a visão e sem o conhecimento, sem enxergar o mundo espiritual, nós vamos ver tudo o que tem lá, mas nós vamos ver de maneira distorcida, como esse olho que você desenhou aí, sem estar enxergando. Ele fica um desenho meio esquisito, meio distorcido. Sem visão espiritual, nós vemos as coisas espirituais de forma distorcida. O mundo espiritual continua acontecendo. O mundo espiritual continua agindo e interagindo com o mundo natural. Mas sem a visão espiritual, nós só conseguimos enxergar esse agir, esse reagir, essa interação com o mundo espiritual de forma distorcida. Quando nós enxergamos, aí nós podemos ver claramente o mundo espiritual. Quanto mais intimidade e conhecimento de Deus, melhor será a nossa visão espiritual e melhor será a nossa vida. Nós precisamos deixar Deus abrir os nossos olhos para que as nossas ações não sejam ações corrompidas, distorcidas pela falta de visão espiritual. É preciso deixar Deus agir em nossa vida espiritualmente, abrindo os nossos olhos para nós conseguirmos enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para nós nas regiões celestiais. Cristiano, tem recadinho aí? Tem, os irmãos estão voltando, né? A live teve uma interrupção, alguns irmãos estão voltando. E eu cumprimentei a irmã Cátia, Jeane, boa noite, irmã Cátia, irmã Judé, Lorenzo, Emily, Hudson e Pedro. Boa noite a vocês, nossos amados. Quero também cumprimentar a Cidélia Machado, né? Cidélia Machado está aqui na nossa live. Muito obrigada, Cidélia. Ela parece que é amiga da Marinete, está cumprimentando a irmã Marinete. E a Marinete também chegou, nós já estamos cumprimentando, já mandando beijo para a Letícia. Beijo para você também, irmã Marinete, Deus esteja abençoando você. Beijão para ele, que Deus esteja abençoando. E os outros irmãos estão voltando, dizendo que o áudio está falhando. Na última live aconteceu isso também. Assim que nós começamos, o áudio começou a falhar e depois o áudio normalizou. Esperamos que aconteça isso, novamente, que seja só esse comecinho aí de retorno, que o áudio ele fique comprometido. Mas daqui a pouquinho já vai estar, se Deus quiser, já vai estar funcionando perfeitamente. Vamos tentar melhorar isso para amanhã, na live temática que nós teremos, para que não aconteça de novo essa interrupção. Na semana passada, nós falamos sobre alguns recursos espirituais que Jesus coloca à nossa disposição. E nós vamos continuar com aquele mesmo assunto, porque ele não terminou na semana passada. Não são apenas 2 recursos espirituais. Há pelo menos mais um recurso espiritual fundamental e que nós precisamos lançar mão dele. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 17 até o versículo 23. Efésios capítulo 1, do versículo 17 até o versículo 23. Se você não pegou a sua Bíblia ainda, dá tempo de você pegar. Pode pegar com calma, com tranquilidade, e vai dar tempo, vai dar tudo certinho. Efésios capítulo 1, versículos 17 até o versículo 23. Sim? Efésios 1, 17 a 23. Vamos lá? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele,
iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Parece que é um texto um pouquinho confuso, mas não é não. É um texto muito interessante, que vai nos ensinar, como vimos na semana passada, na quinta-feira passada, que o primeiro recurso que o Senhor Jesus coloca à nossa disposição, nesses tempos de crise principalmente, recursos espirituais indispensáveis durante esses momentos de medo, de incerteza, de preocupação que todos nós estamos vivendo. O primeiro recurso, nós vimos na última quinta-feira, é a sabedoria e a revelação. Lembra disso? Nós vimos que a sabedoria e a revelação do Espírito Santo são recursos que Deus coloca na nossa vida para que nós possamos enfrentar com essas duas armas poderosas, e enfrentar as dificuldades, principalmente, essas que estamos vivendo esses dias. E que nós só vamos obter esses recursos por meio da intimidade com Jesus. E o segundo recurso que Jesus quer colocar à nossa disposição são os olhos iluminados. Em meio a esses momentos de crise, é interessante que parece que nós só percebemos escuridão. Parece que as trevas estão vindo em direção à nossa mente, à nossa alma, e nós só percebemos isso. E é necessário enfrentar a escuridão, que essas trevas que muitos de nós estão vivendo, se não todos, nessa luta que nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, é preciso deixar Jesus iluminar os nossos olhos. Porque no momento que Jesus ilumina os nossos olhos, nós conseguimos enxergar em meio às trevas, enxergar o que o ditado dizia, uma luz no fim do túnel. O túnel é todo escuro, mas a luz de Jesus vai brilhar através dos nossos olhos e nós vamos poder enxergar o caminho a seguir, as decisões que iremos tomar e como tomá-las. É Deus quem ilumina os nossos olhos. É Jesus quem nos ilumina. Não adianta a gente querer enxergar sozinho as coisas espirituais, não adianta querermos encontrar soluções sozinhos para as nossas dificuldades, para os nossos dilemas, para os nossos problemas. O Senhor Jesus tem o poder de iluminar os nossos olhos, e a iluminação que Ele nos dá é que nos fará enxergar onde devemos pisar. É preciso deixar Jesus iluminar os nossos olhos. Ele ilumina os nossos olhos com esperança. Nós estudamos isso também na semana passada. Ele vai nos dar uma esperança que não é uma esperança vazia, uma esperança sem propósito, uma esperança infundada, mas uma esperança conectada a um propósito. E esse propósito, essa missão, a razão de nós existirmos, a razão de estarmos enfrentando, por que será que eu e você vivemos justamente nessa época para enfrentarmos uma pandemia desse nível que o mundo está enfrentando? Há um propósito nisso. Por que eu e você não nascemos, por exemplo, 1000 anos atrás e a nossa vida não foi lá atrás 1000 anos? Por que o Senhor não permitiu que nós nascêssemos só daqui a 100 anos e nós não passaríamos, talvez, pelas coisas que estamos passando hoje? É porque Deus tem um propósito para as nossas vidas nesse tempo. A esperança que Deus nos dá, ela é conectada a esse propósito e a essa missão que Ele tem para nós. Então, quando nós entendemos o propósito da nossa vida, o propósito de termos sido criados por Deus, nesse tempo, na família em que nascemos, na cidade em que nascemos, no lugar onde nascemos, no país onde estamos, foi tudo planejado por Deus. Poderíamos ter nascido lá na Índia, ou não? Poderíamos ter nascido lá na Rússia. Nascemos aqui no Brasil, nesse tempo. Eu nasci alguns anos atrás, poucos anos atrás, aqui no Brasil, nesse tempo. Isso tudo tem um propósito. Deus planejou essas coisas.
e Ele nos dá a esperança conectada a esse propósito, a essa missão. Precisamos entender qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão. Cristiane? Entrou na nossa live o Alessandro. Ei, Alessandro, boa noite aí em Belo Horizonte, a Dona Mari, que o Senhor esteja abençoando. Ana, dá um joinha ou comenta aqui, por favor, se houve melhora no áudio, por favor, para a gente ter esse feedback. E a Marinete está dizendo que a Cidélia, que a gente cumprimentou, é de Cariacica, lá em Vitória. Amém. Deus esteja abençoando bem-vinda. você aí. Cidélia em Cariacica. Eu já fui em Cariacica, acho que umas 2 vezes. Uma vez eu fui comprar umas coisas de salão. Aí tem muita loja de coisas de salão. Outra vez eu fui na casa da mãe da pastora Nilda. Aí eu fui lá passear um pouquinho. Vou aguardar para saber se os irmãos me dão, por favor, o retorno do áudio, se o áudio melhorou. Ok. Então vamos continuando. A terceira arma, o terceiro recurso espiritual que Jesus coloca na nossa mão para enfrentarmos as dificuldades, para enfrentarmos as lutas, a terceira ferramenta forjada pelo próprio Espírito Santo de Deus e prontinha para nós usarmos, é quando nós podemos discernir as riquezas da gloriosa herança que Ele tem preparado. O que é discernir as riquezas da gloriosa herança que Deus tem preparado para nós? São muitas palavras, é muita informação numa frase só. Por isso que às vezes o versículo parece confuso, mas não é. É só nós entendermos as informações, nós vamos ver que o Senhor tem algo importante para nos ensinar nessa noite. Discernir as riquezas da gloriosa herança que Ele tem preparado para nós. O que é discernimento? Discernimento é diferente de conhecimento. Discernimento é diferente de entendimento. Discernimento é diferente de compreensão. Às vezes nós associamos, e talvez até o dicionário possa associar, discernimento com entendimento, com conhecimento, com compreensão. Mas discernimento, ele não é natural. Discernimento, no contexto bíblico, no sentido bíblico, ele só existe no âmbito espiritual, no âmbito sobrenatural. Ninguém tem discernimento naturalmente. Ninguém tem discernimento porque ele treinou e aprendeu a ter discernimento. Discernimento é espiritual. Ele é um dom do Espírito Santo de Deus. É uma capacitação que o Espírito Santo coloca nas pessoas para que elas possam compreender espiritualmente as coisas que acontecem. Entender materialmente é sabedoria, é entendimento, é compreensão. Por exemplo, nós compreendemos a pandemia que nós estamos vivendo. Nós entendemos materialmente. O que acontece? Surgiu um vírus. A princípio, provavelmente, por meio de um animal, esse vírus evoluiu e passou a se adaptou ao organismo humano, causando uma doença que é chamada de Covid-19, que tem no mundo uma letalidade de cerca de 4% de pessoas contaminadas estão morrendo, e os médicos estão pesquisando para descobrir mais com os olhos humanos, com os olhos naturais, como que esse vírus age, o que fortalece, o que enfraquece, como que ele pode ser freado, como que ele pode ser eliminado, como que pode ser evitado o contágio. E aí esse monte de informações que nós estamos recebendo, fica em casa, sai de casa, bota a máscara, tira a máscara, tanta coisa que a gente está ouvindo, E a gente fica até meio doido, mas por quê? Os cientistas estão fazendo o melhor que eles podem. Eles não conhecem o vírus. Eles estão buscando enxergar com os olhos materiais. E Deus nos dá também, dá ao ser humano essa capacitação para enxergar o mundo material. Mas isso é sabedoria. Aliás, sabedoria é algo que Deus dá, bondosamente, e Ele dá em abundância. A Bíblia diz: aquele que acha que precisa de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá com
abundância, com liberalidade. Ele não fica medindo sabedoria. É só pedir e Deus dá. Mas isso não é discernimento. Discernimento é conseguir pegar tudo isso que está acontecendo e ter uma visão espiritual do que nós estamos vivendo. Ontem nós falávamos no estudo bíblico, na live de ontem, que o Senhor, ele tem um limite, ele dá um limite para as nações. Há um limite de iniquidade, há um teto, há um parâmetro do qual não se pode passar. E se um país, uma nação chega naquele limite, Deus executa o seu juízo. Nós estudamos isso ontem, e isso não vale só para o Antigo Testamento, não, vale para hoje. Vale para, enquanto a humanidade existir, e para qualquer nação. Pergunta que nós fizemos ontem na live, e que ficou no ar, e vai continuar no ar, porque é cada pessoa que precisa pensar e responder para si mesmo, e pedir ao Espírito Santo que responda para si, para ela mesma. Será que essa pandemia não seria um juízo que Deus está exercendo, porque a iniquidade do mundo já chegou num limite? A tolerância de Deus com a iniquidade já chegou no limite? Como eu disse ontem, nós não estamos afirmando, mas há uma possibilidade. Quando nós temos discernimento, nós conseguimos enxergar essas possibilidades. Nós conseguimos enxergar biblicamente, por meio da palavra de Deus e pela iluminação do Espírito Santo, as razões espirituais dos acontecimentos. E não só isso. Nós conseguimos enxergar as implicações espirituais do que falamos, do que deixamos de falar, do que fazemos e do que deixamos de fazer. Conseguimos enxergar as implicações espirituais para outras pessoas das nossas atitudes. Para os nossos filhos, por exemplo, a herança espiritual que eles receberão de nós, conseguimos enxergar por meio do discernimento. Então, o discernimento, ele é uma arma poderosíssima para nós enfrentarmos dificuldades, para enfrentarmos tribulações. Quem pede discernimento, recebe discernimento. Peça ao Espírito Santo que lhe dê discernimento para você enxergar o que está acontecendo com olhos espirituais. Cristiane? Eu quero agradecer o feedback dos áudios, todo mundo falando que o áudio melhorou, que agora está ótimo. Rainer e Ivonete chegaram. Ei, boa noite, sejam bem-vindos. A Ivonete me elogiou, falou que eu estou um luxo. Estou com um brinco ganhado da Ivna, por isso que a Ivna me deixa um luxo cada dia mais. A Lucinha está dizendo que ela perdeu o início. Lu, não preocupa não, o início, nós tivemos um tempo aí que teve uma interrupção, então você pegou bem já bastante o assunto, tá? Ainda vamos para as perguntas, ainda temos bastante tempo de áudio. E no final eu vou fazer da mesma forma que fizemos ontem. Vamos juntar as duas partes e vamos postar para quem não conseguiu pegar o início, assistir o vídeo todo. Tá bom? Tá, obrigada pelo elogio, você que é linda. Irmã Maria está dizendo que a irmã Cidélia foi membro da nossa igreja muitos anos atrás e foi para Vitória. Que bom, a casa é sua, você está em casa então. Que bom, irmã Cidélia. Irmão Raine, o pastor vai ter uma resposta para você. Fica ligadinho aí que eu tenho uma resposta. Não tem uma resposta, irmão. Eu falei que ia dar um recadinho para o irmão Rainer. Houve um contratempo e nós vamos dar a resposta. O irmão Rainer trouxe uma pergunta ontem que é interessante para nós e que faz parte daquilo que nós estávamos estudando ontem, e é uma dúvida que ficou, que foi levantada por ele trouxe logo depois no WhatsApp, e eu ia responder hoje, mas eu vou responder amanhã. Vou abrir um parênteses na live de amanhã para responder o questionamento, a pergunta e a dúvida do irmão Rainer. A dúvida do irmão Rainer é sobre o tempo que o povo de Israel passou efetivamente como escravo. Nós sabemos que eles passaram 430 anos no Egito, mas será que eles foram escravizados durante todo esse tempo? Será que foi 430 anos de escravidão
ou 430 anos, e nesse período houve tempos de não escravidão. Nós vamos esclarecer isso aí, mas eu vou abrir um parênteses amanhã na live temática para dar essa resposta, ok? A live temática ela vai acontecer amanhã, 8 horas. Como que surgiu essa live temática? A gente ficou brincando sobre fazer uma maratona de lives e tudo, e aí acabou que a brincadeira deu certo. O pastor colocou no grupo de WhatsApp da igreja a abertura para temas, né? Sugestões de temas para essa live temática. Ela não faz parte da programação oficial da igreja, é uma atividade extra, e o tema escolhido foi paternidade espiritual. Então o pastor estará falando amanhã um pouco sobre paternidade e sobre paternidade espiritual amanhã, sexta-feira, a partir das 20 horas. E eu quero contar com a sua presença, porque na hora que a Lucinha chegar, nós vamos ter que cantar parabéns para ela, que amanhã é aniversário dela, tá bom? Na hora que ela chegar, nós já vamos deixar o violão preparado, hein, Lucinha? Muito bem. Paulo estava preso, acorrentado, num lugar cheio de abatimento, num lugar cheio de trevas espirituais, mas ele estava cheio de alegria, estava cheio de esperança, estava cheio de fé, ao ponto de orar pelo avivamento no meio do povo cristão que havia na cidade de Éfeso. Depois você confere lá em Efésios 1,18. Paulo pediu, inclusive, para que o Senhor retirasse as travas, aquilo que travava, que tampava os olhos espirituais dessa igreja. Paulo, ele queria que a igreja enxergasse o mundo espiritual. Nós precisamos desse discernimento para enfrentar a vida. A vida tem nos ensinado que as nossas metas, nossos alvos, definem a nossa atitude e a nossa disposição mental. Se a nossa perspectiva de vida termina quando essa vida termina, se a nossa perspectiva de vida é só natural, o que acontece? A nossa meta vai ser desfrutar o melhor que pudermos aqui na Terra, naturalmente falando, sem levar em conta o futuro, sem levar em conta a vida eterna que existe para todos nós, e o mais importante, não vamos conseguir viver plenamente aqui, porque teremos apenas olhos materiais, e muito provavelmente viveremos uma eternidade longe do Senhor, porque para ver o Senhor é só com os olhos espirituais, porque Deus é Espírito. Percebe a importância do discernimento espiritual, dessa arma que o Senhor coloca à nossa disposição? Então vamos voltar à nossa frase. Jesus ilumina os nossos olhos, e isso acontece quando podemos discernir as riquezas da gloriosa herança que Ele tem preparado para nós. Riquezas espirituais. Anota essa palavrinha, grifa depois. A riqueza que Deus promete para nós é riqueza espiritual. Se algum líder falou para você que Deus te prometeu riqueza material, é mentira. Deus dá bens materiais, sim. Deus supre os seus filhos com muitos bens, sim. Existem muitos servos de Deus que são ricos, sim. Não há nada de mal nisso. Mas isso são bênçãos que vêm a mais. Não é cumprimento de promessa. A promessa de Deus é de riquezas espirituais. As riquezas materiais é Deus abençoando, é Deus abrindo a mão, sendo generoso, sendo bondoso, sendo fiel. E isso acontece, mas promessa bíblica é riqueza espiritual. Quais são as riquezas espirituais que existem e que estão à nossa disposição? São inimagináveis. É uma vida eterna, que por si só já é uma riqueza, uma vida eterna, uma vida que não acaba, cheia do melhor dos melhores, né?
O livro de Apocalipse tenta descrever para nós com uma linguagem humana, e ele começa a falar de ruas de ouro, de muros de pedras preciosas, e essas coisas que nós sabemos que espiritualmente vai ser muito melhor do que aquilo ali. Aquilo foi uma tentativa humana de tentar descrever, de tentar classificar o que João viu ali no seu arrebatamento, na sua visão. As riquezas espirituais são inimagináveis, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente alguma pôde imaginar aquilo que o Senhor preparou para os que o amam, para os seus filhos. Então, o que são as riquezas espirituais? Coisas que nós nem podemos pensar, mas que estão à nossa disposição e foram preparadas para nós. Por isso é uma gloriosa herança. A herança é aquilo que nós recebemos quando o nosso pai ou a nossa mãe se vão. Nesse caso, o Senhor inverte as coisas. É nós que morremos. Somos nós que morremos. E aí recebemos a herança espiritual dele. Nós morremos o quê? Morremos para o pecado, morremos para o mundo, morremos para esse mundo cheio de problemas, morremos para as coisas das trevas e ressuscitamos em Cristo para a gloriosa luz, para recebermos a herança. Mas só consegue enxergar isso quem tem discernimento. Só consegue entender isso quem tem olhos espirituais. O homem natural, a Bíblia vai dizer isso, o homem natural não consegue compreender essas coisas, porque as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Então é preciso pedir ao Senhor que nos dê discernimento para entendermos o mundo espiritual. Tem recadinho, Cristiane? Tem sim, o pastor Raine. A profecia aí, ó. Eu já falei pastor Maurício outro dia, agora eu estou falando pastor Raine. O irmão Raine falou que está tranquilo, viu, pastor? Que amanhã a dúvida será sanada. Raine, quem está aí assistindo com você? Danilo, Davi, Alessandra, estão todos aí. Quero cumprimentar a todos, mandar um beijão e um abraço para todos vocês aí, tá? A irmã Nete está falando que a gente vai cantar amanhã para o sim, mas é surpresa. Ah, então tá bom. Eu vi também entrando na live a dona Neuza, lá de Vitória também. Deus abençoe, dona Neuza Nunes. Um grande beijo para a senhora, um grande abraço. Nós vivemos lutas e dificuldades todos os dias. Nós temos falado muito da pandemia, mas a pandemia é mais um problema que nós enfrentamos. Até parece, né, que não existem outros problemas. Os telejornais só falam disso, né, porque é o que está na mídia, é o que está dando notícia, é o que todo mundo está querendo saber. Eu também estou, todo mundo fica curioso todo dia. E agora, o que aconteceu? Está melhorando, não está? Mas os outros problemas da humanidade não terminaram. E nós vivemos esses problemas na nossa vida, no nosso dia a dia. Frequentemente nós estamos tendo situações onde nós precisamos de discernimento espiritual para tomar decisões. Quando nós vivemos esta vida nesse mundo, sabedores que há uma rica e gloriosa herança nos esperando na eternidade, a nossa preocupação com as coisas desse mundo, ela diminui. Nós estamos inseridos num contexto de problemas, mas nós sabemos que nós vamos passar por tudo isso e lá na frente há uma gloriosa riqueza nos esperando. Uma herança gloriosa e rica, esperando que a gente chegue lá. E esse é o sentido de usarmos o discernimento, essa ferramenta, essa arma. Alguém que não tenha discernimento, ele sofre muito nesse mundo, porque todas as suas preocupações se voltam para os problemas que acontecem aqui. A pessoa empenha toda a sua energia, todo o seu esforço para resolver as dificuldades desse mundo. E ele fica estressado, ele fica nervoso, ele fica cansado, ele fica desgastado, porque a sua preocupação, o seu foco é resolver um problema, porque logo depois vem outro para ser resolvido, e logo depois vem outro, e aquela fila não acaba, a novela não termina. Mas quando nós temos o discernimento espiritual, e com isso nós conseguimos enxergar a gloriosa riqueza que está preparada para nos ser dada como herança, nós conseguimos passar por aqui
tranquilamente. Nós não vamos empenhar os nossos esforços todos em resolver os problemas. Nós vamos levar os problemas aos pés de Jesus e deixar Ele resolver para nós. Nós não vamos nos empenhar com toda a força em achar soluções, em lutar contra aquilo que está nos abatendo, porque quem luta por nós é o Espírito Santo de Deus. Quem luta por nós é Jesus Cristo. Eu tenho dito, às vezes nós precisamos parar de lutar um pouquinho e deixar Deus lutar por nós. Às vezes as pessoas nos procuram e questionam e falam, pastor, mas eu não aguento mais lutar. Eu falo, aí está o problema. Para de lutar, deixa Deus lutar. Vai pedir discernimento, vai pedir solução onde existe solução. E aí o Senhor vai fazer a obra transformadora. Estamos caminhando para o final. Eu quero deixar uma perguntinha para vocês aí, para sua reflexão. O que você descobriu sobre a sabedoria e a revelação? A diferença, né? Ou sobre a sabedoria e o discernimento. A diferença entre eles. E aí você vai estar dando aí a sua opinião. Qual a diferença entre sabedoria e discernimento no contexto espiritual? É claro, né? E eu quero que você pense também, por que Paulo afirma que se nós temos esperança em Cristo só para essa vida, somos os mais infelizes dos homens? Paulo afirmou isso, que se a nossa esperança em Cristo é só para essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Por que Paulo afirmou isso? Então vamos lá, duas perguntinhas, são as duas de hoje, né? O que você descobriu nesse estudo? Qual é a diferença? Você entendeu direitinho? Então você posta aí para nós. Qual é a diferença entre sabedoria e discernimento? Diferença entre sabedoria e discernimento. E aí a segunda pergunta, por que Paulo afirma que se nós temos esperança em Cristo só para essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens? Eu apontei aqui para a tela, porque enquanto o pastor falava, eu lembrei desse versículo que fala, né? Quem busca o Senhor para ter as coisas apenas nessa terra é um dos mais infelizes dos homens. Aí eu estava procurando aqui no Google onde que está esse versículo, aí o pastor falou esse versículo. Por isso que eu estava aqui apontando, tá? Ah, quem entrou? De Lourdes, boa noite, pastor Júlio. Amém, boa noite. Como vocês estão, meus queridos? Eu gosto tanto quando vocês entram aqui na live, que bom que deu certo, que vocês entraram hoje na live, né? Tem dia que a internet não está ajudando muito, mas vamos lá, gente, duas perguntas. A primeira pergunta é a diferença entre sabedoria e discernimento. Vamos lá, quem sabe responder aí? Qual a diferença entre sabedoria e discernimento? Queremos ouvir vocês. E a segunda pergunta é por que quem busca as coisas apenas nessa terra é um homem infeliz, é uma mulher infeliz? Vamos lá, já tem alguma resposta aí? Não chegou ainda. Daqui a pouquinho nós vamos comentar. Irmão Esron entrou ali agora, falando, Deus os abençoe, meus irmãos. Deus te abençoe também, irmão Esron. Senhor, abençoe o seu trabalho, tudo que você fizer. Supra todas as suas necessidades em Cristo Jesus, tá? Parabéns pelo trabalho, muito obrigado por esse apoio, tá bom? Ao nosso trabalho aqui também. Muito obrigada. Já chegou algumas respostas aqui, já chegou a primeira resposta, aliás. Vamos lá. A primeira resposta do irmão Rainer, que diz assim: 1. Sabedoria Deus a dá a todos que pedem. Discernimento é algo espiritual. Precisamos receber Jesus para ter discernimento. Ou seja, né, Deus não faz separação para quem Ele dá sabedoria, mas para quem dá discernimento, Ele faz separação. É super interessante esse entendimento. Por quê? Sabedoria, é claro que os filhos de Deus
Não que eles tenham, que eles sejam mais importantes que os outros, mas é claro que o filho, ele é aquele que primeiro recebe o presente, depois o que não é filho, depois o que é amigo, o que é chegado, né? Então, os filhos de Deus recebem primeiro, lógico. Mas a sabedoria, a Bíblia diz, aquele que busca e cuida, carecer de sabedoria, aquele que entende que precisa, peça ao Senhor que a dá. Então, qualquer pessoa, realmente, Monheim tem razão, qualquer pessoa pode pedir sabedoria e Deus vai dar, porque é promessa. Peça a Deus que dá e dá com liberalidade. Então, a promessa é garantida. É só pedir que a sabedoria vem. Agora, o discernimento, por ser uma compreensão espiritual, tudo que é espiritual está ligado ao espírito. Por isso que é espiritual, né? Bem criativo isso, né? Espiritual é o que é ligado ao espírito. Todos nós somos espíritos. O ser humano é espírito. Aliás, abra um parênteses aqui, né? Nós não pertencemos ao reino animal, como a ciência nos ensina na escola, né? A ciência nos ensina que existem 3 reinos: animal, vegetal e mineral. Já expliquei tantos anos, né? Mineral, vegetal e animal. E a ciência nos classifica como pertencentes ao reino animal. Só que essa classificação ela não é adequada. Por que ela não é adequada? Primeiro, porque se nós pertencemos ao reino animal, não é muito difícil associar tudo isso à teoria do Darwin, que nem era para estar nos livros escolares, né? Porque boa parte dos cientistas não concorda com ela, mas está lá. Né? A teoria da evolução, que homens e macacos, por exemplo, vêm de um ancestral comum. Né? É uma teoria totalmente descabida. Então, mas o fato de colocar o homem como no rei pertencente ao reino animal, por que não ser o resultado de uma evolução? Né? Então, nós não entendemos dessa forma. E principalmente, por que o homem não é do reino animal? Porque nós somos do reino espiritual. O ser humano, ele pertence a outro reino, a um quarto reino, reino espiritual. Eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu estou em um corpo. É assim que nós entendemos biblicamente. Então, nós somos espírito, temos uma alma e estamos em um corpo. Sendo um espírito, nós temos já a ferramenta para nos conectar com o mundo espiritual. Agora, nós dependemos, para nos conectar ao mundo espiritual, de estarmos em comunhão com Deus, porque Deus também é espírito. E eu tenho um probleminha sério aqui, no meio dessas duas coisas, que é a minha alma. Porque se eu alimento a carne, eu fico longe das coisas do espírito. Então eu preciso alimentar o espírito, para que o espírito se fortaleça e se conecte com o mundo espiritual. O meu espírito vai se conectar com o Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Ele confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quando é que isso acontece? Lá em João, capítulo 1, vai dizer isso para nós. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quem creu em Jesus e o recebeu como Salvador e Senhor, foi feito filho de Deus. Quando ele é feito filho de Deus, o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aí começa uma conexão espiritual, que só acontece depois que nós passamos por Jesus. Outro aspecto também dessa fala do irmão Jaime sobre o discernimento, que eu pude conhecer através do livro Discernimento Espiritual, um bom livro, Discernimento Espiritual. No livro, a veia principal do livro, vamos dizer assim, é dizer que para você ter discernimento do que é bom ou ruim, você tem que se deter em conhecer muito bem o bom. Então, ou seja, para você saber o que é verdade, o que é mentira, o que é prudência, o que é enganação, você precisa conhecer a verdade.
e a verdade é Jesus. Então, quem não teve ainda, pode ter um encontro real, pessoal, vivo e abundante com a verdade, que é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, através de Jesus, nós conhecemos a verdade. E o discernimento, ele não acontece sem esse conhecimento da verdade. Como que você vai discernir entre duas coisas se você não conhece nenhuma delas, se você não ignorante sobre elas? E como as coisas, as mentiras são múltiplas, é muito melhor gastar um tempo conhecendo melhor a verdade, porque tudo que for diferente da verdade, você já vai saber que aquilo ali é uma enganação. Então, o discernimento, ele está muito ligado ao conhecimento da verdade. Eu vivi algumas vezes esperando às vezes eu saía da escola, esperava meu pai lá no Banco do Brasil me mantendo. E aí eu ficava vendo as pessoas no caixa. Eu lembro do Paulinho Cardoso, lembro também de algumas pessoas que trabalhavam lá. E aí eles iam contando dinheiro, e aí eles paravam. Tinha hora que eles paravam, aí aquela nota que eles paravam, eles davam uma olhada melhor. Por que eles paravam naquela? Porque aquela lá mostrou alguma coisa diferente da verdadeira. Então, o conhecer a verdade é muito importante nesse discernimento. O que não for, dentro desse padrão, a gente já pode ter o discernimento de descartar, porque o padrão de verdade está aqui. Tem mais respostas aqui sobre essas duas perguntas. Deixa eu compartilhar. Irmã Regina também respondeu dizendo que está indo para cima e para baixo. Aqui. Discernimento é a atitude de se humilhar diante de Deus e de buscar sabedoria. Ela já falou dos dois temas, né? E o Rainer respondeu a segunda pergunta, que fala sobre do homem infeliz. Como é que diz aí, irmão Rainer? Aquela segunda pergunta do homem infeliz. Os poucos anos aqui não comparam a eternidade, não se comparam com a eternidade que nos espera com Jesus na glória do Pai. A eternidade é muito maior que alguns poucos anos que passarmos aqui. Isso é fundamental nós entendermos. Eu prometi, entre aspas, para a Letícia que eu vou viver 120 anos. É claro que eu não sei, ninguém sabe quanto tempo, mas eu gostaria de viver 120 anos. Se Deus me der essa graça, eu vou ter muita alegria de viver 120 anos aqui. Se é que esse mundo vai durar todo esse tempo ainda, Porque pelo pelo andar da carruagem, provavelmente Jesus deve voltar antes disso. Mas, se isso não acontecer, eu ficaria feliz em viver 120 anos. Agora, 120 anos comparados a uma eternidade não são absolutamente nada. Às vezes nós achamos muito tempo, é muito tempo ficar esperando 10 anos por uma coisa, é muito tempo ficar esperando 15 anos por uma bênção, é muito tempo ficar esperando 15, 20 anos para Deus responder. Eu estou orando já há 20 anos e até hoje Deus não fez, e às vezes as pessoas ficam aflitas. É porque nós estamos olhando com os olhos humanos. Se começarmos a olhar com discernimento, perceberemos o quê? Há uma eternidade nos esperando. Nós já fazemos parte dela. Todo ser humano é eterno. Nós vamos viver para sempre. Nós não vamos deixar de existir. O que vai acontecer é que vai haver uma separação. Lembra que nós somos um espírito, temos uma alma e estamos em um corpo? O que vai acontecer é essa separação corpo, alma e espírito. E nós vamos sair desse mundo físico para outro mundo que já existe e que existe por toda a eternidade. Aí que vem o que nós precisamos compreender. Há duas possibilidades na eternidade para o ser humano. Uma é com Deus, outra é sem Deus. Com Deus, nós vamos receber
as riquezas grandiosas e inestimáveis da herança que Ele preparou para nós. Sem Deus, o ser humano vai receber o castigo eterno pelos pecados cometidos, juntamente com o diabo e os seus anjos, no lugar que nós chamamos comumente de inferno. Não há outra opção, não há uma terceira opção na eternidade. Mas todos viveremos eternamente. Os que estivermos com Deus, viveremos eternamente com Ele, recebendo, desfrutando da herança que Ele preparou para nós. Os que morreram sem Ele, os que partiram sem Ele, viverão eternamente sendo punidos, pagando pelos seus pecados cometidos e por não ter recebido o perdão de Cristo. Então, é preciso discernimento, inclusive, para entender essas coisas. Que há uma eternidade, 100 anos aqui, 120 anos, 80, 90 anos, não são nada. Nós temos que nos preocupar com o que vem depois daqui. Depois, porque lá vai durar para sempre. Mas lá não tem como trocar de lugar. Aquele que passou pela porta, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passar por mim, entrará e achará pastagem. Aquele que passou por Jesus, passou pela porta, vai receber as riquezas da herança. Aquele que não passou pela porta não vai conseguir entrar pela janela. Aquele que não passou por Jesus, por melhor que tenha sido, foi uma pessoa quase santa, fez tudo de bom nesse mundo, mas não passou por Jesus, não vai entrar no céu. Pastor, mas é injusto, às vezes a pessoa é tão boa de coração. Não é injusto, o céu é de Deus, as regras são dele. E ele diz que para entrar lá tem que passar por Jesus, tem que entregar a vida para Jesus e tem que aceitar o sacrifício de Cristo e aceitar o perdão que Ele nos dá através da sua morte e ressurreição. É a única maneira que temos. Caminhando para o final, não sei se tem ainda mais algum recadinho. Vamos ver aqui. Ah, tá. É porque tinha ficado mudo, aí voltou o som. Juvenil Batista dizendo a paz do Senhor Jesus, pastor. Amém, irmãos, paz do Senhor, meu paz do Senhor Juvenil, que o Senhor esteja abençoando. Deixa eu ver se faltou algum recadinho que entra depois. Mas passou a Cláudia ali? A Cláudia falou amém, né? Ah, falou amém. Aí depois voltou o som, deu tudo certo. Amém. Estamos caminhando então para o final, meus irmãos. Amanhã, às 8 da noite, nós vamos trabalhar durante o dia todo para não acontecer, de novo esse problema da queda. Vamos tentar resolver as falhas que estão acontecendo, às vezes no áudio, às vezes fica mudo, às vezes dá uma travadinha. Com certeza, essas falhas fazem parte do alto uso de internet que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia, quando nós não estávamos na quarentena, na verdade não é na quarentena, é no isolamento social, Quarentena é só aqueles que estão suspeitos, de estarem contaminados. Quando nós não estávamos no isolamento social, cada um tinha uma atividade, tínhamos culto na igreja, então não eram tantos aparelhos conectados ao mesmo tempo na cidade. Hoje, quando chega a noite, pode-se dizer que, 60%, 70% de Governador Valadares está conectado na internet. A nossa rede de internet não tem estrutura para isso. Infelizmente, as empresas só vão investindo aos pouquinhos. Elas não têm uma estrutura para uma demanda de sinal muito grande como essa. Então, às vezes dá uma travadazinha, às vezes um áudio fica ruim, às vezes o vídeo congela. Isso é da internet, mas não é da sua conexão. Isso é da rede no geral. Está acontecendo com todo mundo. Outras igrejas também fazendo isso, outras pessoas que estão trabalhando com lives, que estão trabalhando na internet, estão enfrentando lentidão, sites que demoram a abrir, que demoram a carregar, fica girando aquela bolinha ali, vai lá, toma um café, volta, ela está girando, Isso é normal. Infelizmente, eu acredito que as empresas estão trabalhando para isso, as operadoras, para resolver isso, mas infelizmente nós temos que passar por isso. Agora, a queda foi problema de bateria e nós vamos resolver, se Deus quiser, para amanhã. Eu quero orar por você nesse final. Feche os seus olhos, nós vamos encerrar e logo em seguida nós vamos estar aí à vontade. E amanhã a nossa live temática falando de paternidade espiritual, é isso?
paternidade. Irmãos, esse é um assunto muito importante, muito sério, que tem muitas implicações espirituais. Pode ser talvez até uma continuidade, uma continuação do que nós estamos falando aqui hoje. As implicações espirituais de paternidade é uma coisa impressionante que nós precisamos aprender muito sobre paternidade espiritual. Chama então, o maior número de homens para assistir, hein? Exatamente, principalmente homens, mulheres também. Homem, adolescente, os meninos, né, os rapazes, adolescentes. Junta a galera aí, porque paternidade é espiritual, envolve muito o papel do homem nessa terra. Isso, divulga, avisa, convida gente, convida amigos de outros lugares. Ó, vai ter uma live 8 horas, vai falar sobre paternidade espiritual. Na hora você compartilha, chama, pede para curtir a página, porque a gente vai, né, é um assunto muito bom, né? Eu gostei muito dessa escolha da igreja, dos irmãos. Eu deixei os irmãos escolherem, né, o assunto, e foi realmente uma escolha muito assertiva. É um assunto que nós realmente precisamos conhecer e conhecer bem. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa live, por esses momentos, ó Deus, juntos com os teus filhos, com os teus servos, com os nossos amigos, ó Pai, que tiraram esse tempo para estar estudando, tiraram esse tempo para estar na tua presença. Pedimos que o Senhor esteja completando, ó Pai, em cada coração a tua palavra, que o Senhor esteja, ó Pai, plantando as verdades em cada um, que o Senhor esteja abrindo os olhos, Deus, espirituais de cada um dos teus filhos, para que cada um tenha discernimento do Senhor, para conseguir enxergar o mundo espiritual, as implicações espirituais de tudo que nós estamos vivendo, o que está acontecendo, Deus, nesse momento na esfera espiritual. Pedimos que o Senhor abra os olhos, que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor dê sabedoria também para conseguirmos viver, ó Pai, e passar aqui na terra por esses momentos, para que tenhamos, ó Deus, condições de tomar as decisões de forma assertiva, que possamos, ó Pai, agir com sabedoria, agir, ó Deus, de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade, que nós possamos enxergar os planos do Senhor e aquilo que o Senhor tem para fazer nessa pandemia, nesses momentos difíceis que vivemos. Abençoe cada um, ó Pai, dê saúde física, dê saúde emocional, dê saúde mental, dê saúde espiritual aos teus filhos, que cada um possa crescer cada dia, que esses momentos em casa, Pai, possam ser momentos de edificação de vidas para a honra e para a glória do teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Essa canção é a canção do